Preste atenção na história da Marta, porque ela desafiou Deus. Veja o que aconteceu com ela. E vocês estão olhando para um milagre vivo, porque era para eu estar morta desde a primeira semana de fevereiro de 1977. Eu te digo, Ratinho, eu conheci a fama, conheci a morte e depois desafiei Deus, se é que ele existia. E a coisa aconteceu assim, resumidamente, porque muitas coisas eu não posso revelar ainda. Eu estava no auge da minha carreira, namorando muito bem quem eu queria, porque já era separada do meu primeiro marido, com um filho pequeno, quando eu fiz a novela O Bem Amado, O Espigão, diversas peças de teatro, destaque de ouro do carnaval, 10 mais do Brasil. E quando eu ia começar as gravações de Saramandaia, o Silvio Santos me convidou para estrelar o canal de televisão que ele ousadamente acabava de fundar no Brasil. Ele saiu da Globo e fundou um canal de televisão competindo com a Rede Globo de televisão. Vim para cá, estrelei pouco tempo aqui nos shows, porque um dia, quando eu ia levantando pela manhã, apareceu na minha face, do lado esquerdo, uma pequena bolha. Não coçava, não doía, não era vermelho, e de repente, aquela bolha foi crescendo, e foi crescendo, e eu tive que interromper o programa com o Silvio Santos. Não pude assinar o contrato que depois eu faria a novela Saramandaia. Não pude ir para os Estados Unidos fazer um filme com o papel da Marilyn Monroe. Eu não pude fazer mais nada, porque os médicos se colocaram à minha frente no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro e disseram que eu tinha 3 meses de vida. Eu estava com um câncer linfático começando no rosto. Esse tipo de câncer não perdoa, mata. Tudo desabou na minha frente, escureceu, e eu não sei até hoje como eu saí do Instituto de Hematologia e cheguei na minha casa. Porque naquele momento eu só queria uma coisa: abraçar o meu filho. O meu filho que já, de certa forma, não tinha pai e agora também ia ficar sem mãe. Quando eu cheguei em casa, que eu ajoelhei perto do meu filho e segurei nos bracinhos dele, eu só desejei uma coisa: que eu nunca tivesse existido. Pior do que a morte que eu ia ter, totalmente coberta de chagas, o pior de tudo era a ausência do meu único filho. Naquele instante, eu desejei que se apagasse toda a existência. Fiquei olhando para ele, imaginando ele levar uma flor para mim no dia de finados, e no Natal ele ia sentir que a mãe dele não estaria ali nas festas da família. Eu levantei dali disposta a prorrogar a minha vida o máximo que eu pudesse, para poder ficar um pouquinho mais perto do meu filho, só por isso, e perto da minha família, que eu amo muito, sempre fui muito amorosa. A carreira desabou, puseram outras pessoas no meu lugar. Doente tem que ficar de lado, ninguém liga. Os namorados sumiram e o dinheiro foi acabando, com medicamentos, com remédios. E eu cheguei num ponto tão terrível que eu cheguei a roubar medicamentos. Não tinha mais dinheiro para nada, móveis, nada. Até que a bolha cresceu tanto na minha face do lado esquerdo que rompeu a carne, era o nódulo primário do câncer,
e começou a escorrer pelo meu pescoço pus, linfa e pedaços da minha face. A minha boca veio parar aqui, com o nariz também. Fiquei cega da vista esquerda, tendo que usar um chapéu de palha, porque se eu tirasse o chapéu, os bichos voavam em mim. Aquela mulher que tinha sido Missy, uma das mulheres mais lindas do mundo, apontada pela imprensa brasileira, tinha virado um trapo humano, inchada e com dores tão terríveis que muitas vezes, fechando a boca, eu me arrastava e colocava minha cabeça dentro do congelador para aliviar os tumores da face. O tamanho dos tumores eram 10 centímetros de altura cada um deles. E eram 3 nódulos só na face. A minha cabeça pendeu de lado. O tumor da mama foi varando meu corpo de fora a fora, as costas, por dentro do corpo. E para vocês terem uma ideia, o cantor Leandro morreu com um nódulo do tamanho de uma laranja. Eu tinha só na face 3. Abandonada, nas filas de indigentes. Um médico bondoso me deu um quarto para morrer na Santa Casa, quando eu estava completamente esquecida, e eu fui. Neste quarto, depois de durante aqueles meses todos, eu ter ido a todas as religiões, eu frequentei o espiritismo da mais alta linha kardecista da mentalização até a linha de Nagô e de Pólvora. Eu fiz promessa para todos os santos que eu era devota. Eu sempre fui dedicada na religião desde menina. Nada adiantou. Cada vez eu piorava mais quando eu botava a mão nos nódulos de manhã, em cima daquele curativo que parecia um saco que eu fazia. Os tumores estavam maiores ainda. Não havia esperança nenhuma. Eu tinha que morrer, e ainda, segundo as religiões que eu era estudiosa e professava, eu tinha que morrer conformada, suportando a dor, porque diziam que na outra encarnação eu viria mais feliz. E que o meu karma era muito pesado, o meu fardo era desesperador. E que eu me conformasse porque não tinha jeito. Na Santa Casa de Misericórdia, nesse quarto que me deram para morrer, eu já estava em pânico. No maior desespero da minha vida, quando os médicos chegaram para me preparar para no outro dia me entubarem. Chamaram a minha mãe, que sofreu muito com isso. Mandaram ir ao Espírito Santo pegar a família para as despedidas. E foi quando eu resolvi escrever um bilhete de despedida para o meu único filho. E botei assim: querido filho, não venha mais me ver. Eu não sei se vou voltar a te ver algum dia. Mas eu só te peço uma coisa, meu filho. Não esqueça da mamãe. E seja honesto. E não deixei que ele fosse me ver mais. Naquela noite, eu chorei tanto na Santa Casa. Os médicos não tinham mais coragem de olhar para mim. Mas eu chorei tanto, tanto. Porque o câncer mata com toda lucidez. E foi quando eu olhei pela janela do quarto, na véspera de ser entubada, um pedaço de céu entre o muro e a janela. E pela primeira vez, eu não ajoelhei diante de uma imagem de santo. E pela primeira vez também, eu não estava falando diante de um médium incorporado com um espírito de morto, ou com um guia, um avatar, uma entidade. Pela primeira vez eu olhei aquele céu e disse: Deus não existe. Se Deus existisse, por que eu estaria aqui sofrendo desse jeito? Vai ver que este universo todo é por acaso que existe.